NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitória. A paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para lecionar acerca das revistas das escolas bíblicas dominicais. E nesse trimestre estamos estudando acerca de dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E esta lição, ela teve como comentarista o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E nesta oportunidade estaremos estudando a lição 7, o ministério de profeta. O textuário nos diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades em línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. A verdade prática: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica encontra-se em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 a 29 e Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Objetivo geral: expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, como nós já temos dito nesta hora, estudando aqui a lição número 7 sobre o ministério de profeta, fazendo um paralelo entre o textual e a verdade prática, nós vemos lá que, em segundo lugar, na ordem de sequência que tem nas passagens que aparecem apóstolos e profeta, o profeta vem aparecendo em segundo lugar. Lá mais adiante nós vamos ver que leva-nos a crer que os dois tinham um ministério que andavam sempre juntos. E a verdade prática nos diz que é fundamental este ministério também para os dias de hoje, o ministério de profeta em nosso meio, em nossas igrejas. Introdução. A lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Pois bem, meus queridos irmãos, aqui introdutoriamente o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele coloca que esse dom ministerial, que é um dom ministerial, como nós já temos estudado semana passada, esses 5 dons ministeriais que nós estaremos estudando ao longo desse trimestre, é um dom ministerial, só que agora estaremos estudando sobre o profeta, esse dom ministerial de profeta. À luz da Bíblia, estaremos estudando ele tanto na situação histórica como cultural. E também para os nossos dias, como é que seria a função, de que forma seria e é útil a função de um profeta nos nossos dias, que é um valor para a igreja de qualquer tempo e em qualquer lugar. Primeiro, o profeta do Antigo Testamento. Ponto 1. Conceito. O profeta era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele seu porta-voz, embaixador, do reino divino na terra. Um profeta falava para toda a nação israelita, até mesmo as nações estranhas. O Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel, o último dos juízes, é o primeiro dos profetas. Elias, Eliseu, a profetisa Uda e os profetas literários Isaías e Jeremias. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, quando nós vemos aqui acerca do conceito da palavra profeta, profeta é aquele que era enviado para falar em nome de Deus, era o seu porta-voz, era o embaixador na terra. Este era o profeta. Eu costumo dizer que o profeta era aquela pessoa que no Antigo Testamento, quando não tinha ainda Jesus Cristo morto na cruz do Calvário, ele era incumbido de levar o povo, o homem, a Deus, ou melhor, trazer Deus ao homem, a palavra de Deus para o homem, enquanto o sacerdote pegava o povo e apresentava para Deus. Então, o profeta era o porta-voz e tratava de interesses do reino divino na face da terra. Aí nós vemos vários profetas. Aqui o comentarista, pastor Elinaldo, já relata que o primeiro profeta também foi o último juiz, ele se chama Samuel, mas tivemos também Elias, Eliseu, a profeta Uda, e vários profetas literários, certamente profetas que têm escrito profecias
no Antigo Testamento. Ele destacou aqui Isaías, Jeremias, Daniel, mas aí se a gente parar para observar, são 12 livros de profetas menores no Antigo Testamento e 5, dos quais 4 profetas escreveram também considerados como profetas maiores. Ponto 2. O ofício. O profeta recebia uma revelação que desvenda o oculto, anuncia juízos e advertências divinas. Expressões como veio a minha palavra do Senhor e assim diz o Senhor eram fórmulas usuais. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar. Tinha importante papel de conselheiro em Israel. Contudo, após a divisão do reino, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes. Pois bem, o comentarista aqui, quando coloca sobre o ofício dele, ele fala que é um ofício de revelar, de desvendar o oculto, de até mesmo anunciar juízos para a face da terra. Tudo isso fazia parte do ofício que ele tinha. Então, expressões que eles usavam muito no passado quando iam profetizar, veio a minha palavra do Senhor, e assim diz o Senhor, né? Eram expressões que os profetas usavam quando iam lançar uma profecia. Eram formas usuais que eles tinham. E eles também tinham um importante papel no palácio como conselheiro em Israel dos reis, das pessoas. Eles aconselhavam também muitas pessoas. Após a divisão, que Israel eram 12 tribos juntas, depois teve a divisão, 10 tribos foram para um lado e 2 outras foram para o outro lado. Após a divisão, ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele confrontava muito a nobreza, a realeza, né? Ele confrontava muito os reis ímpios da época que existia e a dissimulação também dos sacerdotes. Por isso ele não era bem visto e era perseguido também no meio do povo de Israel. Ponto 3. O profetismo. De acordo com o dicionário teológico das Assembleias de Deus, da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, ainda voltando aqui, ou comentando o ponto número 3 do tópico 1, quando ele está nos falando aqui, de acordo com o dicionário da CPAD, o que é profetismo? Profetismo foi um movimento, foi um movimento que surgiu no passado. Então, qual era o objetivo desse movimento, segundo eles? Restaurar o monoteísmo, combater a idolatria, denunciar as injustiças. Poxa, isso aí quando a gente vê pessoas falarem desse tipo, olha, é de Deus, a pessoa está. E proclamar o dia do Senhor, só coisa bacana. Mas só que, infelizmente, pelo que o nosso comentarista pastor Rinaldo aqui comenta, e até pelo dicionário da CPAD, não tinha nada com Deus. Por quê? Porque foi a época em que os verdadeiros profetas, quer dizer, aquele ali foi um movimento falso de profetismo. Então, os verdadeiros profetas naquela época foram perseguidos, foram cruelmente surrados, presos e até mesmo mortos. Você vê como é que é a tortura e sofrimento por amor a Cristo que muitos servos às vezes fazem. Segundo, o profeta, o Novo Testamento. Ponto 1. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Dos 5 ministérios que exerciam papéis de liderança na igreja antiga, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 e Efésios capítulo 4, versículo 11. O profeta é identificado 3 vezes em Efésios como alguém que acompanha os apóstolos, os cidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Pois bem, quando a gente está falando aqui sobre a questão do termo profeta no Novo Testamento, ele enumera mais ou menos, de novo, as cinco dons ministeriais. E o termo profeta aparece na segunda posição, do jeito que nós já tínhamos comentado nesta lição. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, e em Efésios capítulo 4, versículo 11, o profeta é identificado
3 vezes como alguém que acompanha os apóstolos. Leva-nos a crer, né? Essa identificação, que era alguém que acompanhava o profeta, acompanhava o apóstolo, como alguém que acompanhava. Então o que acontece? E também lá na Bíblia, eles são mostrados como concidadãos dos santos e da família de Deus. Estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A doutrina era dos apóstolos e dos profetas, levando a crer mais uma vez que eles eram juntos, eles estavam muito ligados em si. Um profetizava e o outro certamente estava ali abrindo o campo, pregando, anunciando o evangelho de paz e de salvação. Ponto 2. O ofício do profeta neotestamentário. Além de ele, algumas vezes, predizer o futuro, seu ofício consistia em proclamar e interpretar a palavra de Deus, por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Era seu dever desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa disso, em tempos de apostasia, ele fatalmente será rejeitado e perseguido. Pois bem, meus queridos irmãos, quando ele nos fala aqui do ofício do profeta neotestamentário, assim, após o Novo Testamento, então ele bota aqui que algumas vezes ele também tinha ou tem a função de predizer o futuro, né? Seu futuro, mas isso daí não era o que realmente era a função principal dele. Algumas vezes predizer o futuro, sim, mas seu ofício consistia em primeiro lugar, e mais importante, é proclamar e interpretar a palavra de Deus, por vocação divina. Então, esta proclamação, essa profecia tinha a função de exortar, animar, consolar e edificar a pessoa que assim a escutava. Era seu dever também desmascarar o pecado. Quando a gente fala em animar, em consolar, é maravilhoso, mas quando fala em desmascarar o pecado, mas nós temos que aceitar, irmãos, temos que aceitar e nos corrigir se estivermos errados, e aceitarmos que a profecia vinda de Deus nós devemos obedecer e nos corrigir para não sermos condenados com o mundo. Em tempos de apostasia, também ele será fatalmente rejeitado e perseguido. Por quê? Porque se a pessoa não aceita os seus ensinamentos, vai ser perseguido e humilhado. Ponto 3. O objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios de Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. O corpo de Cristo deve desenvolver-se para edificação e amor. Para tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, pois bem, meus queridos irmãos, quando ele fala aqui que o objetivo do dom ministerial do profeta, o profeta é chamado por Deus para levar Deus, do jeito que nós tínhamos falado, à igreja, enquanto o sacerdote levava a igreja a Deus. O profeta leva Deus à igreja, fala em nome de Deus, é um porta-voz de Deus. Então, há uma plena maturidade, a igreja, para que ela venha a ter uma plena maturidade para edificação em amor, capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. São funções que ele tem. O profeta tem essa função, levar a igreja à plena maturidade para edificação em amor, capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tópico 3. Discernindo o verdadeiro profeta do falso profeta. Ponto 1. Simplicidade versus arrogância. 2 características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o profeta tem amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Lembrando-nos de Jeremias, Osés e do próprio Jesus, já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefício, profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude, engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre as características, saber diferenciar o falso do novo, do verdadeiro profeta, ele bota aqui que o verdadeiro profeta tem a simplicidade versus a arrogância do falso profeta.
Então, essas duas características, elas denotam principalmente que o verdadeiro profeta, ainda que a mensagem seja dura, seja de juízo, ele vai pregar aquela mensagem mais com simplicidade e com amor, ainda que seja uma palavra de juízo, mas ele vai pregar dessa forma, porque ele vai demonstrar que assim está trazendo a mensagem do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de amor, que nos ama e nos corrige, para que venhamos a nos ser corrigidos e não sermos condenados como já o falso profeta só pensa em si próprio. Ele tem o objetivo de sempre se autopromover, eu quero mais, eu quero saber mais, eu quero entender muito. Ele mente, ele ilude, ele engana. Aí o comentarista dá aqui o exemplo aqui. Olha o exemplo de Ananias, profeta falso, que enfrentou Hananias, né? Hananias, profeta falso que enfrentou o profeta Jeremias. Era uma terrível luta que Jeremias teve naquela época. Jeremias falando para o povo, olha, aceita, vai para o cativeiro. Ananias, não, você está mentindo e tudo mais. Até que a nação foi toda destruída, foi toda dizimada, e aquele rei foi levado cativo também, e posteriormente outros reis foram mortos e tudo mais. Ponto 2. Pelos frutos os conhecereis. Uma advertência de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que os conhecereis pelos seus frutos, pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo, você conhecerá de onde procede a árvore. O profeta, lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Pois bem, meus queridos irmãos, como ele está falando aqui, pelos frutos os conhecer. Conhecer o falso profeta. Então, Jesus disse que nós vamos analisar o que o profeta diz e faz, né? Isso vai revelar o seu caráter. Por exemplo, se uma pessoa começar muito a ensinar e falar, explicar tudo mais sobre finanças e tiver em dívida, devendo a todo mundo, dando calote a todo mundo, é um falso profeta. Vai revelar que ele é um mau caráter. Se uma pessoa fica pregando muito, falando sobre a questão da fidelidade conjugal e anda traindo a seu cônjuge, ele é um falso profeta. Com certeza. Então, de onde procede a árvore, que no caso seria o profeta, o fruto daquela árvore, é que nós vamos ver se aquele profeta é verdadeiro ou não. Não devemos diferenciar pela performance, o espetáculo, pela forma de falar, porque, aliás, na verdade, muitos às vezes falam tão bonito, tão lindo, comove os corações, mas às vezes são falsos profetas. Então, pelo fruto, você conhece que é um verdadeiro do falso profeta. Ponto 3. Ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. Isso basta para que seja verdadeiro. Os falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Não tenha medo, seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te dará discernimento. Pois bem, aqui no terceiro e último ponto desta lição, ele diz aqui que ainda sobre o falso profeta. Como que ele é? Ele fala com grande eloquência, como nós já tínhamos comentado. Mas isso é o suficiente para ser considerado como verdadeiro? Às vezes nós nos empolgamos pela forma da pessoa falar, convincente, convence os corações. Mas às vezes é um falso profeta. Então temos que analisá-lo pela Bíblia, pelo seu fruto. E nós temos para saber se ele é um falso profeta ou não. Embora o seu ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito Santo. Então, se ele estiver falando muito em nome de Jesus, ou só fala em nome de Jesus, mas o Espírito Santo, nós não vemos o fruto do Espírito nele, certamente ele está sendo um enganador. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, nos dará discernimento para nós analisarmos todas essas coisas. Conclusão. Vimos o ministério de profeta, juntamente com o dos apóstolos. Era um dos pilares da liderança da igreja do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a igreja de Cristo. Profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar a injustiça, o falso profeta, e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus, que Deus levante os legítimos profetas. Pois bem, concluindo a nossa lição aqui, nós vemos aqui que profeta, juntamente com um dos apóstolos,
era pilares da igreja antigamente, era pilares, não é fundamento é Jesus, eram pilares na vida da igreja do primeiro século. Ao longo da história da igreja, foi perdendo um pouquinho essa preeminência, né? Sabemos o quanto é importante para a igreja, nós sabemos que é importante, mas ao longo do tempo foi perdendo. Agora, o profeta do Senhor, que age com autoridade divina, deve desmascarar as injustiças, aquele que é verdadeiro profeta, e age com autoridade divina deve desmascarar as injustiças, desmascarar até mesmo o falso profeta, primar para a edificação da igreja, que Deus levante os verdadeiros profetas. Dito isso, meus queridos e amados irmãos, chegamos mais ao final de uma lição de escola bíblica dominical, dons espirituais e ministeriais. É o tema que nós estamos estudando neste trimestre e estivemos estudando nesta oportunidade o Ministério do Profeta. Na semana que vem estaremos estudando o Ministério do Evangelista. E daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!